Ler os 5 primeiros versículos deste livro. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Deus tem uma palavra ao seu coração esta noite. Glória a Deus. Josué capítulo 1, versículo 1 ao versículo 5. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão que eu dou, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esta é a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, a palavra que o Senhor tem colocado em nosso coração, para estarmos esta noite transmitindo, compartilhando com os meus irmãos, vai nos falar sobre a nossa credibilidade com a voz de Deus. Será que eu tenho dado crédito à voz de Deus, né? Será que eu tenho acreditado no que o Senhor Ele tem falado comigo? Será que eu tenho dado a atenção devida para que o que o Senhor quer falar comigo? Vá refletindo esta noite, vá examinando a sua vida esta noite. Será que eu tenho atentado prudentemente para aquilo que o Senhor tem tentado falar comigo? Em um dos dias passados, em uma reflexão diária, eu falei sobre esse assunto. Livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 20, vai nos dizer que aquele que atenta prudentemente para a palavra, viverá bem, né? Então nós precisamos viver aqui nesta terra, né? Precisamos viver aqui, mas não se esquecer que nós somos guiados por Deus. Nós habitamos aqui nesta terra por enquanto, mas nós somos guiados pelos céus. Louvado seja Deus. Então é necessário que eu e você precisamos estar atento para aquilo que o Senhor tem tentado falar conosco. Louvado seja Deus. Nós sabemos que estamos vivendo dias difíceis, estamos passando, né, por esta pandemia, estamos passando por esses dias tão difíceis, dias tão turbulentos, aonde muitas pessoas têm se desesperado, aonde muitas pessoas já estão sem esperança, aonde muitas pessoas já não sabem mais o que fazer, em quem confiar. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Estamos vivenciando esses dias, mas a igreja, eu, você, precisamos estarmos atentos para aquilo que o Senhor tem tentado falar conosco,
porque o Senhor não deixou a sua igreja, o Senhor está com a sua igreja, e Ele tem falado conosco. Esses dias, o Senhor tem falado muito forte ao meu coração. Nesses dias, pela misericórdia de Deus, né, nós temos tido esse privilégio, irmãos, de estar mais tempo com Deus, né? Aquele corre-corre, aquela loucura do dia a dia que nos sufocava o nosso tempo com Deus, sufocava o nosso tempo diante da palavra de Deus. Graças a Deus que nesses dias nós temos conseguido, bendito é o nome do Senhor, de volta. Nós temos ficado mais a sós com Deus, nós temos ouvido mais a voz de Deus, nós temos meditado mais na palavra de Deus, nós temos sido mais ministrados por Deus. O Senhor tem ministrado ao nosso coração, o Senhor tem falado ao nosso coração. Será que eu tenho ficado tão desapercebido? Será que eu estou tão inquieto? Será que eu estou tão preocupado que eu não tenho percebido aquilo que o Senhor quer falar comigo? Aleluia! Então a palavra vai ser nessa direção essa noite, né? Aonde você precisa dar crédito à voz de Deus. Nesse texto que nós escolhemos para meditarmos como base nesta palavra, livro de Josué, o versículo 1, ele vai nos dizer que Deus falou com Josué, aleluia. E para que Josué, né, pudesse ouvir a voz de Deus, Josué precisava se reservar a sós com Deus. Um exemplo bem prático: se eu quiser ouvir a voz de alguém, eu vou precisar parar para conversar com essa pessoa. Se eu quiser ouvir a voz de alguém, eu vou ter que conversar com aquela pessoa, eu vou ter que ter um diálogo com aquela pessoa. Se eu quiser dar atenção para que eu possa entender, compreender o que aquela pessoa quer falar comigo, eu não posso dar atenção a outras pessoas, eu vou ter que me reservar, dar atenção devido àquela pessoa. Então assim é Deus. Deus, Ele quer falar conosco, mas o que acontece é que muitas das vezes nós não paramos para ouvir a sua voz. O que acontece é que nós não paramos para se reservar, para ficarmos a sós com Deus. Bendito é o nome do Senhor. O maior exemplo para as nossas vidas é o Senhor Jesus. Quando Ele esteve aqui nesta terra, nós sempre vamos encontrar nos evangelhos Jesus, Ele se ausentando da multidão, se apartando dos discípulos. Ele sempre ia para os lugares desertos e ali orava. Ele sempre procurava ficar a sós com Deus, ficar a sós com o Pai, para que ele pudesse ouvir a voz do seu Pai, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus. Era necessário dele essa separação. Bendito é o nome do Senhor. E o Senhor, Ele tem falado conosco esta noite, que você possa se separar mais, ouça mais a voz de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Que você possa se reservar mais, se guardar mais. Bendito é o nome do Senhor. Principalmente eu, você, que sempre estamos diante do altar do Senhor para pregarmos a sua palavra. Aí é que é exigido de nós mais tempo a sós com Deus, para que nós não possamos estar assumindo a tribuna, o altar de Deus, e estarmos falando aquilo que nós queremos. Não, mas nós precisamos ficar a sós com Deus, para recebermos de Deus aquilo que Deus quer falar com a sua igreja. Aleluia. Então a Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 1, que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué: Josué, Moisés, meu servo é morto. Deus falando com Josué: agora tu te levanta e passa esse Jordão, tu e todo este povo, aleluia, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Então Deus falou com Josué,
que foi que Deus falou com Josué? Levanta-te e passa esse Jordão, tu e todo este povo. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero que você me ouça e entenda o que Deus quer falar com você essa noite. Olha o que Deus falou com Josué. Deus chega para Josué e manda ele se levantar e manda ele ir passar o Jordão. Irmãos, Josué agora, com aquela multidão, com aqueles milhares de pessoas, bendito é o nome do Senhor, estavam agora diante de uma palavra, a qual a palavra era: passa o Jordão. Só que eles tinham de fato um Jordão à sua frente. Hoje nós podemos pregar, como eu estou pregando nesse texto esta noite, bendito é o nome do Senhor, que você vai passar, tem que passar o Jordão que está na sua frente, mas de forma simbólica, uma comparação com alguma coisa aí, mas aqui não. Deus falou com Josué e realmente Josué e os filhos de Israel estavam diante de um Jordão de fato, aquele rio estendido, aquele rio profundo, bendito é o nome do Senhor, que parecia impossível Josué passar com toda aquela multidão, chegar do outro lado, a terra prometida. Bendito é o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é a credibilidade que Josué dá para o que Deus falou com ele. Bendito é o nome do Senhor. Por quê? Porque para Josué era importante aquela orientação de Deus. Josué, ele preservava, ele tinha aquele cuidado, ele valorizava essas orientações. Ele sempre depois desse momento aqui, que vai ser um dos primeiros momentos dele com Deus, mas daqui para frente nós sempre vamos ver Josué buscando ficar a sós com Deus. Por quê? Porque ele valorizava esse momento com Deus, ele acreditava na voz de Deus, ele se comportou de uma forma que muitas das vezes nós não nos comportamos quando Deus fala conosco, irmãos. Tantas palavras nós já ouvimos, bendito é o nome do Senhor. Deus já tem falado bastante conosco, e às vezes, irmãos, a palavra entra no ouvido e sai no outro. Bendito é o nome do Senhor. Nós não damos crédito para aquilo que o Senhor tem falado. Nesses dias, irmãos, muitas das vezes as pessoas passam por uma live, vê alguém pregando, bendito é o nome do Senhor, ali não dá atenção, bendito é o nome do Senhor, às vezes fica passando o dedo, fica trocando. Ei, pare aí, dê crédito. Deus quer falar contigo esta noite. Não despreze a voz do teu Deus. Deus quer te dar instrução esta noite, Deus quer te dar orientação esta noite. Ai, que miderebe achandaraia. Esta noite o céu vai se abrir na tua casa, esta noite tu receberás a instrução de Deus, esta noite Deus vai te dar sabedoria, esta noite Deus vai te dar graça. Você que tem procurado a Deus, você que tem perguntado a Deus como você vai fazer, te prepara, porque Ele vai se revelar a você e vai te dar todas as instruções necessárias. Mas para isso acontecer, atenta para a voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Josué, irmãos, quando Deus fala com ele, ele não faz de conta que Deus não falou. Hoje nós estamos sentindo falta dos nossos cultos. Hoje nós estamos querendo que saia o decreto que nós podemos voltar para os nossos templos. Mas vamos pensar junto. Quantas vezes, irmãos, nós tivemos a oportunidade de estar na casa do Senhor e escolhemos ficar diante de uma televisão, e escolhemos ir para qualquer outro lugar. Bendito é o nome do Senhor. Quantas das vezes você, quando ouvia dizer hoje tem culto, hoje tem trabalho na igreja, você era um dos que reclamava e dizia: não sei para que isso todo dia, mas Deus tem tratado contigo esses dias, e você vai aprender a valorizar estar na casa de Deus. Eu acredito agora que quando passarmos esta pandemia, vai ter crentes que vai ser trabalhados por Deus, e agora vai ter muita gente que vai estar celebrando quando ouvir
se hoje tem culto, vamos voltar a dizer o que o salmista dizia no Salmo 122: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você talvez não está vendo a hora do decreto sair para liberar os cultos, bendito é o nome do Senhor, mas aguarda porque está chegando, mas que você possa voltar, mas para que você possa agora valorizar, estar na casa de Deus, que você possa se comportar na casa de Deus, como o salmista se comportava. Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Primeiro, para contemplar sua formosura. Segundo, para aprender no seu templo, ou seja, para ouvir suas instruções, para ouvir os seus mandamentos, para ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra. Aleluia. Então Josué, ele era atento para aquilo que Deus tinha falado com ele. E o que Deus falou com ele? Passa o Jordão. Com certeza, irmão, com certeza, quando Josué passou para alguém o que Deus tinha falado com ele, essa pessoa pode ter perguntado: como nós vamos passar por esse Jordão? É impossível. Com certeza, alguém fez essa pergunta para Josué, mas Deus já tinha preparado Josué para essas perguntas. Deus já tinha preparado o seu servo. Deus, ele vai falar por 3 vezes nesse capítulo 1 ou mais: seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo, tenha muito bom ânimo, se esforça. Por quê? Porque vai precisar, porque vai ter pessoas que vão duvidar daquilo que Deus falou, vai ter pessoas que não vão dar crédito àquilo que Deus falou. Provérbios 13 vai dizer: aquele que despreza a palavra perecerá. Aquele que não dá crédito ao que Deus diz vai perecer, mas aquele que atenta prudentemente, ele viverá bem. Aleluia, ele desfrutará daquilo que Deus tem para a sua vida. Aquele que dá crédito à voz de Deus, aquele que confia no que Deus falou, aquele que se apoia, se agarra naquilo que o Senhor falou. Se o Senhor falou, está falado. Se o Senhor disse, vai acontecer. Se o Senhor ordenou, pode seguir a ordem, que vai dar certo. Bendito é o nome do Senhor. Com certeza, quando alguém chegou para Josué, quando ele falou, passou o que Deus tinha falado para ele, com certeza alguém veio com essa pergunta: mas como nós vamos passar esse Jordão com essa multidão? Não tem condição, é impossível. Mas Josué estava com a palavra de Deus no coração. Ele deu crédito que Deus falou com ele, e ele disse: nós vamos passar pelo Jordão. Mas alguém poderia relutar: mas como? Eu não sei como vai ser, mas o Senhor, ele vai nos dar orientação, ele vai nos dar instrução, e nós vamos passar este Jordão. Eu quero te dizer uma coisa, meu querido: aquilo que Deus falou, aquela palavra que ele liberou para a tua vida, e que muitas pessoas não têm dado crédito, quando você compartilha com alguém, logo as pessoas desconfiam, não tem como acontecer. Esta noite Deus fala contigo: não dê ouvido à voz de murmuradores, silencia a incredulidade, creia no impossível. Se Deus falou, vai acontecer. Oh, aleluia. Se Deus falou, vai acontecer. Anos atrás, há uns 10 anos atrás, alguém olhou para mim na droga,
no crack, jogado, sem perspectiva de vida, sem esperança. Mas alguém um dia olhou para mim e disse: você será um pregador da palavra de Deus. Oh, aleluia! Irmão, naquela circunstância, hoje, se fosse hoje, você que só me conhece agora em Cristo, talvez seria fácil você acreditar. Mas quem me conhecia antes de Cristo, e se ouvisse uma palavra dessa, logo vinha o descrédito. Não tem como acontecer, isso é impossível. Nem a Bíblia eu conhecia. Na Bíblia eu nunca tinha pegado, não sabia o que era. Mas alguém um dia emprestou a sua boca a Deus, e Deus lançou a palavra sobre a minha vida através daquela pessoa, e disse: você será um pregador da palavra de Deus. E para a glória de Deus, 10 anos se passaram, e Deus me levantou na minha geração como pregador da sua palavra. Talvez as pessoas que conversassem com a minha mãe, talvez as pessoas que convivessem comigo na minha família, se ouvisse uma palavra dessa, não ia acreditar, não ia dar crédito, logo ia julgar, ia dizer: não vai acontecer, isso é impossível. Mas alguém acreditou naquela profecia. Eu no momento nem liguei, não entendia, fiz de conta que não ouvi, mas a palavra foi lançada. Ai, a sorrei, a xandarábia. Deus me faz eu falar esta palavra agora, e eu vou falar. Talvez o que Ele te prometeu, talvez até você esqueceu, até você no dia que Ele falou, você não acreditou, mas Ele está falando com você esta noite. Aquilo que eu falei a respeito da tua vida vai acontecer. Bendito é o nome do Senhor. Alguém aqui está me ouvindo esta noite e já tinha quase perdido a esperança, talvez para o seu familiar, talvez para o seu parente, talvez já tinha até entregue, talvez já tinha até falado: eu não aguento mais, não tem mais jeito, já tinha se conformado. Mas eu quero ser boca de Deus para a tua vida esta noite. Não desista. Por quê? Porque a última palavra, ela vem do céu, a última palavra, ela vem de Deus. Deus te diz assim esta noite, coloca uma vírgula. Por quê? Porque eu vou dar continuidade, eu vou começar uma nova história na tua vida. Você verá o que vai acontecer. Deus vai fazer o rebuliço, Deus vai operar o milagre aonde as pessoas não acreditavam, e aquilo que parecia impossível, Deus vai tornar possível, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então Josué deu crédito ao que Deus falou com ele. Deus falou que nós vamos passar, então nós vamos passar. Quando você lê a Bíblia, quando você se senta para ouvir um culto de doutrina, quando você vem para um culto e ouve uma pregação, será que você ouve só por ouvir? Ou será que você lê só por ler? Ou será que você ouve atentamente o que Deus está falando? Será que você dá a atenção devida? Será que você dá a credibilidade? Deus, Ele diz em Jeremias 1:11, que Ele vela para cumprir com a sua palavra. Deus se responsabiliza para com a sua palavra. Deus, Ele se responsabiliza com a sua palavra. O que alguém aí inventou, dizendo que era Deus, Deus não se responsabiliza. Mas aquilo que está escrito, ou aquilo que alguém falou na direção de Deus, ou que Deus falou por a boca de alguém, Deus se responsabiliza.
Aleluia. Então que você e eu possamos dar mais crédito à palavra de Deus. Que nós possamos crer, irmãos. Os dias são maus. Aonde tem muita gente no nosso meio que não crê mais. Aonde tem muita gente no nosso meio que não dá mais o crédito devido à voz de Deus. Quando Deus fala, tanto faz como tanto fez. As pessoas vêm antigamente para os templos, passava aquele horário do culto e não importava se não tivesse ouvido a voz de Deus, era só para cumprir aquele horário, aquela rotina, já tinha virado aquela coisa rotineira. Mas Deus não quer isso. Deus quer que você seja como filho, atento à voz do Pai, dê crédito à voz de Deus, ouça atentamente o que Deus tem falado com você. Josué escuta, passa esse Jordão, e no versículo 10 do capítulo 1 de Josué, ele vai dizer, vai dar ordem aos príncipes do povo, aos líderes do povo, vai mandar dizer para o povo: olha, vocês passam pelo meio do arraial dos filhos de Israel, e vocês dêem uma ordem ao povo, que o povo se prepare, que o povo venha prevenir de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão. Josué não vai deixar na sua palavra dúvida, não. Ele não vai dizer, nós vamos para a frente do Jordão e não sei como é que vai acontecer, não. Ele fala claramente, deu ordem aos príncipes: olha, vocês vão passar no meio do arraial, e vocês vão dizer ao povo: vocês se preparem, porque daqui a 3 dias nós passaremos este Jordão. Ou seja, Josué agora tinha ouvido o que Deus falou, e agora estava passando o que Deus falou, mas assim como ele acreditou, ele estava passando crendo: nós vamos passar, não tem ninguém que possa impedir. Por quê? Porque Deus falou. Se Deus falou, está falado. Tem quantos aí? Então que você e eu, meu querido, minha querida, possamos dar crédito à palavra de Deus. Quando você pegar a Bíblia para você ler, para você estudar, para você examinar, examine com cuidado. O salmista, no Salmo 119, versículo 97, ele vai dizer assim: ó, quanto amo a tua lei, ou ó, quanto eu amo a tua palavra. Qual foi a última vez que tu se declarou que tu ama esta palavra? E ele continua: a tua palavra é a minha meditação em todo o dia. Ele não fala que a palavra é a sua meditação todo dia, que era, mas ele vai dizer mais: a tua palavra, eu medito nela durante todo o meu dia, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu passo o dia inteiro pensando na tua palavra. Por quê? Porque aqui é a voz de Deus. Deus, ele fala através de seus profetas, sonhos, visões, revelações, profecia, mas não tem uma forma mais segura de nós ouvirmos a voz de Deus do que ouvirmos a sua palavra. Então, quando você agora pegar a Bíblia para você ler, não leia ela como se estivesse lendo um outro livro. Saiba que você está lendo o livro na presença do autor do livro. Leia a palavra se relacionando com o autor da palavra.
Leia a palavra com temor, reverência, dando atenção para aquilo que Deus está querendo falar contigo. Medite, examine, porque você vai estar dando atenção para aquilo que Deus quer falar com você. Deus tem falado muito com a gente. Às vezes nós perguntamos, indagamos: cadê o Senhor que não fala comigo? Mas às vezes é porque Deus não está falando aquilo que eu queria. Aí Ele fala comigo, mas eu não dou atenção porque não é aquilo que eu queria ouvir. Mas mesmo que Deus fale aquilo que eu não queira, tenha certeza, Deus fala aquilo que eu preciso ouvir. Deus, Ele não fala aquilo que eu quero. Deus não fala aquilo que você quer. Deus fala aquilo que eu preciso ouvir, aquilo que você precisa ouvir. E se era esta palavra que você estava e eu estava precisando ouvir, ouçamos a voz de Deus, que possamos dar mais atenção à voz do nosso Deus. Ouça mais, com mais diligência, com mais prudência, com mais atenção à voz de Deus. Deus quer falar com você. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo onde o Senhor tem falado, e os seus servos não têm dado a atenção devida. Não, isso aí é só um louvor. Deus fala também através dos louvores. Deus fala até no nosso cumprimentar com os irmãos. Basta nós estarmos atentos para ouvir a sua voz. Tem muitos que no momento da palavra saem da igreja, vão para fora. Outros, quando terminam de louvar no seu departamento, pega a sua Bíblia e vai embora. Outros, que quando o pregador assume a tribuna ou o pastor para pregar, logo ele murmura: tomara que seja rápido. E o Senhor tem falado com você: dê atenção à minha voz. Eu quero falar com você e você precisa ouvir a minha voz. Irmãos, se nós não ouvirmos a voz de Deus, nós estaremos perdidos. Ficaremos sem destino, sem rumo, sem direção, sem saber o que fazer, por não querer ouvir a voz de Deus. Deus é quem tem orientação para as nossas vidas. Sabe por que muita gente está hoje, até vivia uma vida dentro da igreja, mas não sabe o que fazer numa hora dessa, porque não dá crédito à voz de Deus, não dá atenção à voz de Deus, por não dar ouvido que Deus quer falar com ele. Mas Josué não. Josué, a Bíblia diz que Deus falou com ele, e ele deu crédito àquilo que Deus falou, ainda que parecia impossível aquilo acontecer, mas independente da situação, da circunstância, do que as pessoas iam falar, o que importava para Josué era o que Deus tinha falado. Deus falou que nós vamos passar o Jordão, então o Jordão vai se abrir, ou nós vamos passar por cima, mas alguma coisa vai acontecer, mas nós vamos chegar na terra prometida. Então que você possa guardar esta palavra, que você possa dar crédito à voz de Deus. Aleluia. Que você possa guardar aquilo que Deus falou com você, para que eu e você possamos viver e desfrutar do melhor desta terra. Glória a Deus. Esta é a palavra que o Senhor
colocou em nosso coração para transmitir para você. Guarde ela, pratique ela, viva esta palavra, dê atenção à voz de Deus, fique atento, ande de cabeça erguida, de guarda levantada, porque Deus, Ele quer falar contigo. Esses dias o Senhor vai levantar circunstâncias, vai levantar situações para falar com você. Moisés, Deus chamou a atenção de Moisés através daquela sarça ardente. Moisés passou, Êxodo 3, e ele viu aquela sarça sendo consumida, ele viu o fogo na sarça, mas não viu a sarça se consumir, e aquilo chamou a atenção, e diz a Bíblia que ele se virou para ver o que estava acontecendo. Bem claro que Jesus ia passar por eles, mas só que ele chama a atenção de Jesus, ele chama a atenção, aí Jesus volta. Deus vai criar circunstâncias para falar com você, vai criar circunstâncias para chamar a sua atenção, e quando Deus criar circunstâncias para chamar a sua atenção, que você possa estar apercebido para aquilo que Deus quer falar com você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Santo, santo é o nome do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Jesus, Ele vai criar circunstâncias, meu querido, para falar com você agora. Eu e você precisamos estar atento para aquilo que o Senhor quer falar. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Guarde esta palavra. Deus falou com Josué que ele ia junto com o povo passar o Jordão, e Josué acredita na palavra do Senhor, passa com confiança para o povo. Diga para o povo que nós em 3 dias passaremos o Jordão. Bendito é o nome do Senhor. Deus dá orientação a Josué. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus orienta Josué, dá instrução a Josué, fala tudo como vai acontecer para Josué. Josué acredita, crê, e a Bíblia Sagrada vai dizer em Josué capítulo 3, versículo 17, que vai dizer que quando os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Ou seja, aquilo que Deus falou para Josué aconteceu, se cumpriu. Então guarde esta palavra, creia no que Deus tem falado com você. Não importa o que as pessoas dizem, não dê ouvido a pessoas que não acreditam, não dê ouvido a pessoas que estão murmurando, mas que você possa acreditar no que Deus tem falado para você, e aquilo que Deus falou vai se cumprir, vai acontecer para a glória de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Guarde esta palavra em nome de Jesus. Aleluia. Muito bem, meus irmãos, eu quero glorificar a Deus e agradecer a